Eu sou Daniele Negromonte, estou subsecretária de Cultura da cidade do Rio, da Secretaria Municipal de Cultura. É um ponto que eu acho importante a gente localizar, que às vezes não é de fácil entendimento, para mim, particularmente quando eu cheguei, essa leitura eu tive um pouco de dificuldade de absorver, e sempre que chega alguém, a gente localiza o objetivo da Secretaria de Cultura na cidade do Rio. Diferente de uma Secretaria de Cultura de uma cidade menor, eu, por exemplo, sou de Niterói, tem uma Secretaria de Cultura que precisa ainda agir na cidade do ponto de vista da produção. Precisa ter um núcleo de produção cultural na Secretaria que vá lá na praça fazer a rua, que vá lá colocar o som, que vá lá naquela comunidade fazer oficina. Então tem esse formato. O Rio de Janeiro já tem uma outra estrutura, naturalmente, pela sua efervescência cultural, pelo seu histórico, capital cultural, já foi capital do país, então tem um perfil diferenciado também pelo número de habitantes. Então o grande lance é que a Secretaria de Cultura ela não é uma grande produtora cultural. O que significa isso? Que a gente não vai lá na praça montar o palco para fazer aquela atividade, a gente não vai em Madureira fazer a oficina. Como a cidade ela já tem uma estrutura de produção cultural muito ativa, fervilhante, o papel da Secretaria de Cultura é fomentar as ações culturais que já existem na cidade. Uma perspectiva de que quem faz a cultura não é a Secretaria de Cultura, ou pelo menos não deveria ser em local nenhum. A gente reconhece que quem faz a cultura é a sociedade. Inclusive já existem ações em que a gente entra apoiando em variados formatos. Você também não pode fomentar todo mundo do mesmo jeito, porque as pessoas estão em níveis, ou em localidades, ou em formatos, ou em objetivos diferentes. Então, especificamente na área da música, a gente tem alguns formatos variados de apoio de fomento. Primeiro, a gente chama aqui fomento direto e fomento indireto. Fomento indireto porque é o que a gente recolhe da lei municipal de ISS, que é a isenção fiscal, e que aí tem um número grande de atividades que são patrocinadas da cidade na área de música. E a gente tem o fomento direto, que também tem entre eles várias subdivisões. A primeira é o patrocínio direto. Então a gente apoia uma série de atividades na cidade, que a gente considera estratégicas. Uma delas foi de patrocínio ano passado, está patrocinando esse ano de novo, que é o Festival Carioca de Arte Pública, que era já uma demanda grande dos artistas de rua, especificamente do Amir Haddad, pessoa especial, que fez uma proposta à prefeitura de fazer um levantamento desse artista de rua, que até pelo seu nível de formação institucional, eles às vezes não têm acesso a um edital formal e tradicional. Então a gente via a Amir Haddad, via a instituição dele, a gente faz um trabalho grande na cidade de apoio. Ele faz um trabalho semanal com vários grupos e a gente acaba fomentando as atividades nesse formato. Então a diferença é um pouco essa, a gente não vai lá fazer isso, a gente fomenta grupos que estão na cidade que a gente particularmente acha que é mais eficaz nesse entendimento. Não é o que a gente faz, é que é cultura, é o que a cidade já faz e aí é obrigação do poder público entrar e fomentar. Então tem um formato que é esse, que é o patrocínio direto. A gente tem uma série de editais, que aí também tem formatos diferenciados. Tem um que está até em curso agora, que é o edital de fomento, que são 34 milhões. Para a linha de música nós temos 4 milhões. E aí são projetos de circulação, de manutenção de companhias, produção, gravação, do que for. Então, a gente já tem há algum tempo essa linha. É uma linha que tem uma demanda incrível, o número de inscrições é sempre muito grande, acho que eles podem contar melhor. A gente fez esse ano também uma convocatória específica, que aí já é um nível institucional mais reduzido, você não precisa ser simplificado, mais simplificado. De inscrição e de seleção, mas aí são atividades que acontecem especificamente nos espaços da prefeitura. E o número de inscrições também foi enorme, 600 e pouco. Foi bem interessante. É interessante para a gente que trabalha nesse momento da seleção, porque a gente consegue ter justamente esse mapeamento do que está acontecendo na cidade. Querendo pegar um outro público, a gente vai lançar agora um edital que a gente chama de ações locais. É justamente para pegar essa galera que já tem a sua roda de rima ou já tem o
seu grupo de samba que acontece naquela esquina há tantos anos, e a gente consegue premiar pessoa física, pessoa jurídica também, mas um formato muito mais simples, em que para comprovar a atuação deles basta o grupo assinar um documento de que, por exemplo, o Robson é o líder, é o rapper do meu grupo, e se o próprio grupo declarar isso, a inscrição está facilitada, na verdade é um prêmio, esse é um formato de prêmio. Então, a nossa tentativa via fomento, tem outros, tá? Mas assim, exemplificando, é a gente tentar chegar nessas pessoas, mas também não adianta a gente tratar um musical grande da cidade, que também é importante do ponto de vista econômico e cultural para a cidade, e como esse pessoal da roda de rima, por exemplo. A gente tem o mesmo valor, mas a gente tem que chegar neles de forma diferenciada. Sou gerente de música e dança aqui da Secretaria. Por conta dessas duas gerências, eu faço gestão de 2 espaços na cidade, que são os únicos espaços do município que tem uma linha de ação definida, que é o Centro Municipal de Referência da Música Carioca Arthur da Távola, que fica na Tijuca, e o Centro Coreográfico do Rio de Janeiro também, que fica na Tijuca. Essa questão dessas ações que simplificam o processo, assim, muito me empolga no sentido de que você chega mais na ponta, né, do músico, e tira da mão do produtor, assim. Você fomenta o músico diretamente, né? A gente também está patrocinando um projeto que chega muito próximo disso, da atividade de rua, que é a música no metrô, né, que é esse projeto começou agora. É uma tendência da cidade, né, do carioca. O carioca é voltado para a rua, né? O cara monta um bar incrível, super decorado, e as pessoas querem pegar a mesa e colocar na calçada. Aí o bar dentro, super decorado, que teve um gasto enorme, as pessoas querem sentar na calçada. Então é uma tendência mesmo. E eu acho que eu percebo com todos os preconceitos que possam existir, com artistas de todos os segmentos, eu percebo nessa gestão uma preocupação de facilitar. Eu tenho visto muito mais como usuário de metrô, pessoas dentro do metrô fazendo as suas apresentações. Ontem mesmo eu vi essa cena, e sem absolutamente nenhum tipo de problema, assim. E da rua também, assim. É claro que a gente às vezes vê, existe uma preocupação na circulação. Então, assim, a gestão de uma cidade tem que se preocupar na questão artística, mas tem que se preocupar na circulação. Então você não pode colocar uma banda no meio de uma calçada estreita e a hora que você quiser você fazer um show ali na Avenida Rio Branco. Não dá. Então, assim, tem que ter uma orientação. Mas eu acho que está existindo um novo entendimento, um cuidado com essa galera que gosta da cena da rua, assim. Eu sou um frequentador do centro da cidade, porque eu moro em Santa Teresa, e tenho visto isso crescer mesmo, assim. Dificilmente se colocaria em discussão a importância da lei, uma vitória, mais uma vez, de um movimento da sociedade civil e do legislativo, um passo muito importante de reconhecimento da categoria, daquela ação, da importância da ocupação da rua, da apropriação do espaço público. Na prática, eu acho que é um processo, acho que é um caminho, acho que a gente cotidianamente vem um trabalho de sensibilização com todos os órgãos que são envolvidos nessa ação cultural quando ela se dá na rua. Não é simples, né? Porque a gente está falando com 3 esferas, às vezes, de governo, órgãos muito pulverizados, que às vezes não se comunicam, mas eu acho que sem dúvida nenhuma foi um avanço. Hoje a gente vive um inchaço, assim. Passamos por um processo. Teve a cena dos blocos, depois a empolgação com a construção do sambódromo, o foco foi todo para o sambódromo, se esqueceu do carnaval de rua, e aí com os super ingressos e ninguém podendo frequentar o sambódromo, a cidade volta para a rua novamente. Essa questão dos blocos na rua, acho que tem muito a ver com o que a gente estava falando antes, com a coisa de você estabelecer uma lei, uma norma, né? Porque é ótimo que as pessoas corram para a rua para se divertir, mas chega um ponto em que você não consegue sair de casa, então minimamente você precisa organizar, e aí talvez você criando uma norma, uma lei, que não precisa ser uma coisa, né, que amarre as pessoas, mas muito pelo contrário, que dê justamente liberdade para as pessoas para ir e vir. É natural esse movimento de
apropriação do espaço público, em várias linguagens, dança, artes visuais, etc. Mas na música isso é muito comum. A gente, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, não tem essa apropriação do espaço público para uma ação artística, como é comum em outros lugares, mas também acho que é um processo que a gente vem caminhando. Acho que o grafite é um exemplo bem interessante dessa apropriação e que a cidade aos poucos vai contemplando, vai curtindo, vai verificando a importância disso. Então acho que é natural esse caminho, assim, da perspectiva de crescimento dessa curva, acho. E naturalmente também a legislação ela tem que acompanhar esse crescimento. Acho que o carnaval é um caso emblemático disso, né? É uma organização que não cerceia, que não engessa o poder criativo. Ela te dá a oportunidade, assim, olha, esse momento aqui é seu, assim. Então é hora de, com tranquilidade, com banheiro, com não sei o quê, com estrutura, com nota de lista, para você poder produzir, né?